Lores, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série de 7 livros escrito pela Madeleine Rooks chamado Asylum. Eu tô aqui com o último volume da série porque foi o mais fácil de achar, mas antes de começar o vídeo já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja um lore. Me siga nas minhas redes sociais, é tudo @DarkLoreChannel e por lá eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas e bora lá pro vídeo. Eu vou começar então esse vídeo sugerindo uma ordem de leitura pra vocês, porque essa série tem 7 livros, mas eles são contados de uma forma linear, ao mesmo tempo não linear. Então eu vou falar a melhor ordem de leitura que eu achei pra ler esses livros. O primeiro livro que eu recomendo que vocês comecem essa série é com O Diretor. Depois, peguem o livro Asylum na Fuga. Depois de Asylum na Fuga, peguem o primeiro livro da trilogia principal, que é Asylum. Daí então vocês vão pro spin-off Scarlet. Depois do spin-off Scarlet, vocês peguem o livro Sanctum, depois peguem o livro Artista dos Ossos e, por último, você finaliza essa série com Catacumbi. Essa é a melhor ordem de leitura que eu achei pra série. Porque, querendo ou não, um vai acabar te dando um pouquinho de spoiler sobre o outro mesmo, porque os volumes, eles são muito interligados. Asylum na Fuga tá muito interligado com o Diretor, que tá muito interligado com a história do primeiro livro. Scarlet tá muito interligado com Sanctum e Artista dos Ossos com Catacumbi. Então você vai acabar pegando algum spoilerzinho. Então uma dica que eu te dou é, não quer pegar nenhum spoiler? Mantenha os primeiros 3 livros nessa ordem e você pega e faz o seguinte. E vocês leem os livros mais fininhos, por exemplo, Scarlet depois de ler Sanctum e Artista dos Ossos depois de ler Catacumbi, que aí vocês talvez peguem menos spoiler, mas talvez também vocês não fiquem tão frenéticos pra ler o próximo livro, como é na ordem que eu falei. Essa foi a melhor ordem mesmo, que eu cheguei na conclusão depois de um tempinho pensando. E depois de, claro, ter lido todos os volumes da série. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos volumes da série sem dar nenhum spoiler, pelo menos vou tentar. E vamos então começar com O Diretor. Eu não vou ficar segurando Catacumbi pra não confundir vocês, mas agora vamos então começar por O Diretor. Toda essa história que a gente vai ver ao longo desses 7 livros começa ali a ser contada pra gente em 1968. E no livro O Diretor, então, a gente acompanha a história de 2 melhores amigas que foram trabalhar como enfermeiras num hospital psiquiátrico. Uma delas é a Maddie e a outra é a Jocelyn, que é quem narra a história pra gente. O Brookline é um hospital psiquiátrico para pacientes com casos graves ou incuráveis, pelo menos é o que eles pensam, né? E esse hospital psiquiátrico está sob a direção de um homem um tanto excêntrico, um pouco extremo também e bem esquisito, o diretor Cromford. A Jocelyn é uma enfermeira jovem muito dedicada que busca tratar esses pacientes. E tudo está ocorrendo bem ali no seu primeiro emprego, se eu não me engano é o primeiro emprego, até que ela começa a ouvir gritos assim estranhos e coisas estranhas começam a acontecer nesse hospital psiquiátrico. Então ela vai tentar descobrir o que é que está acontecendo ali, até que ela é chamada para fazer parte de um experimento que busca ali curar casos incuráveis, digamos assim. É só isso que eu vou poder falar da sinopse. E em decorrência disso vai acontecer várias e várias coisas que ela vai presenciar, que ela vai ver, que ela não vai concordar, e muitas coisas vão acontecendo ali dentro desse hospital psiquiátrico. Já no segundo livro da série, que é Asylum na Fuga, a gente acompanha a história 1 ano após a Josie ter entrado ali no hospital como enfermeira. Aqui o nosso protagonista e narrador é o Rick Desmond, e ele vai acabar conhecendo algumas pessoas ali dentro daquele hospital. O Rick, ele foi mandado para esse hospital por conta de que a família dele não sabia mais o que fazer com ele, falava que ele tinha um comportamento muito explosivo, até que ele saiu no tapa ali com o padrasto dele. Isso não é muito explicado o que aconteceu de fato pra ele sair nessa etapa com o padrasto dele. E a mãe dele é uma pessoa muito influenciável, então o padrasto dele falou, olha, a gente vai ter que mandar ele pra esse reformatório porque ela é excelente, vão cuidar do caso dele e ele vai ficar melhor. Dito e feito, mandaram o Rick pra esse reformatório e lá então ele vai conhecer essa enfermeira que a gente acompanha no primeiro volume da série, que é o diretor, e também vai conhecer uma outra paciente que vira muito próxima dele, que é a Kai, e a minha personagem favorita de Asylum na Fuga. Sério, ela é maravilhosa, eu amei muito a Kai. E eles vão meio que se tornar amigos, apesar dali as amizades serem meio difíceis, porque a gente não sabe ao certo porque cada um tá ali, se eles estão falando a verdade. E também é muito difícil porque uma hora um paciente tá tendo um tratamento intensivo, a qualquer momento eles são separados, então tudo fica mais difícil, né? E antes que eu me esqueça de falar, o primeiro livro, O Diretor, eu dei 5 de 5 estrelas e favoritei. Já o segundo livro, que é Asylum na Fuga, foi o que eu menos gostei, porque eu li depois de ler todo
todos os outros livros da história, então definitivamente foi o que eu menos gostei. E eu dei 1 estrela de 5, mas voltando aqui pra resenha ali do livro. E uma temática que é muito abordada nos livros dessa série é a temática LGBT, apesar de ser abordada de uma forma bem rasa, bem superficial. Provavelmente a autora não é LGBT também, porque os personagens LGBTs aqui abordados nessa série, ao longo desses volumes da série, são sempre personagens que a gente não vê eles tendo um relacionamento com outras pessoas. É simplesmente aquele personagem mais legal do livro e é um personagem suporte, normalmente. Então nesse livro a gente vê o Ricky, que é o protagonista, ele é um garoto bissexual, e a gente vê a Kai, que é uma mulher trans. Mas durante os outros volumes da série a gente tem outros personagens bissexuais, personagens gays, mas é sempre aquilo, né? É o personagem que não fica com ninguém, aquela coisa estranha. Mas a gente tem ali a representatividade, só não é das melhores. Então eles vão tentar achar um jeito de sair ali daquele hospital com vida. E o que eu posso falar da história, como foi o mais recente que eu li, os outros eu comecei a ler essa série lá em 2016, 2017, e foi lendo ao longo dos anos. Então o que eu posso falar do livro mais recente que eu li, que foi esse livro, é que eu achei as fugas muito bobinhas, comparadas, por exemplo, a Fuga de Furnace, onde os protagonistas de fato criam planos que podem dar certo e que são muito arriscados e eles vão ali até o fim. Aqui a gente vê mais os personagens querendo sair, mas basicamente como se eles falassem pra manter as esperanças dentro daquele lugar, mas não fosse nem algo possível, algo concreto. Então é algo que eu achei E o final do livro eu também não gostei tanto. Mas vamos pro próximo livro da série agora. O próximo livro dessa série, que na verdade é o livro que inicia a trilogia principal ali desse universo, é Asylum. E nesse livro, então, as atividades desse antigo sanatório já foram cessadas e o lugar onde antes era o antigo sanatório virou um colégio. Então, nesse ambiente, vamos acompanhar o Dan. O Dan é um garoto de 16 anos que vai pra New Hampshire e pra esse colégio passar ali umas férias de verão, meio que num acampamento, pra eles conhecerem, talvez ingressar naquela faculdade com esse intuito. Ele vai conhecer o Jordan, que é meu personagem favorito da trilogia principal e é o gay suporte mais legal do grupo, e vai conhecer também a Abby. Também tem representatividade negra nessa história, mas também não é tão bem trabalhado. A Abby mesmo é uma garota negra e a Kai também era uma garota negra. Então, eles vão virar amigos ali dentro desse acampamento, até que o Dan começa a notar umas coisas estranhas ali acontecendo, que ele começa a ficar curioso sobre o passado desse colégio e começa a achar algumas coisas mais sombrias ali, e ele vai entrar nessa investigação junto com seus amigos. Isso pode terminar super, super mal e eles vão acabar se metendo em uma coisa que eles não deveriam ter mexido. A nota que eu dei pra esse livro foi 4 estrelas favoritado. O próximo livro que eu vou falar então é sobre Scarlets. Scarlets é mais um spin-off, que é um livrinho menor. Esses livrinhos menores, eles têm umas 90 páginas, por aí, no máximo 100. Aqui a gente conhece o Cal, e ele vai então entrar em uma sociedade secreta ali que ele não conhece tão bem, chamado Scarlets. Acontece que isso não vai dar nada bom pra ele, e a gente vê o começo do que espera a gente ali no volume de Sanctum. Esse é o livro mais, assim, dependente do outro, sabe? Se você ler só esse livro sozinho, você vai achar, tá, ok. Mas ele complementa até que bem Sanctum. Eu recomendo que vocês não coloquem esse livro depois de Sanctum. Leia antes, porque Sanctum é uma obra-prima. E se vocês lerem esse livro depois de Sanctum, vocês talvez não gostem tanto, como foi o meu caso ali, depois de ler Sanctum. Mas a nota que eu dei pra esse livro foi 3 estrelas. Só não achei, assim, tudo isso. É um complemento legal, a gente sabe mais sobre um dos personagens que vai aparecer ali em Sanctum, mas é isso. Agora, voltando pra trilogia principal. O próximo volume, então, é Sanctum. Sanctum foi um livro que eu achei 5 de 5 favoritado e é o meu segundo livro favorito dessa série. Aqui a gente acompanha um pouco dos traumas que o Dan está depois do que aconteceu no primeiro livro. Eles também começam a receber algumas cartas misteriosas ali. Eles vão ter que se juntar novamente para tentar resolver essas questões, tentar descobrir quem tá mandando essas cartas, quem tá brincando com eles, por que a pessoa tá fazendo isso. E basicamente eles vão ter que ir até um parque de diversão e as cartas os levaram até lá. Eles simplesmente querem esquecer tudo que aconteceu ali no verão, naquele colégio, o que eles descobriram. Eles querem esquecer daquilo tudo, porque foi tudo muito horrível. Mas essa pessoa não está nem um pouco disposta a deixar esses meninos em paz. Chegamos então ao último spin-off, que é Artista dos Ossos. Artista dos Ossos eu dei 4 de 5 estrelas, mas eu gostei bastante dessa história. Ela também me deixou com muita vontade. Eu descobri que eu não tinha lido ela, eu li ela depois desse último volume aqui. E ela me deixou com muita vontade de pegar ele e ler novamente, porque ai, é muito bom. E fala sobre 2 dos meus personagens favoritinhos ali dentro desse universo. Eu tenho alguns favoritos ali, que é o Jordan, o Micah, o Oliver e a Kai.
Esses são meus favoritinhos ali, a maioria deles é LGBT, tá? Pra você ver como eles são os melhores personagens. Mas assim, a representação tá meio... não é lá grandes coisas. Mas vamos então falar sobre esse próximo livro. Em Artista dos Ossos, a gente acompanha a história pelo ponto de vista do Oliver. O Oliver, então, ele é um garoto que tá querendo ingressar numa faculdade muito boa, mas ele é um garoto que vem de uma família pobre, e ele não tem o dinheiro necessário. Então, há um tempo atrás, o Mika, que é o melhor amigo dele, conseguiu arrumar um trabalho ilegal ali, onde eles furtam cadáveres e vende essas peças do cadáver para ganhar um dinheiro muito alto da empregadora deles. Acontece que chega um momento da história em que eles são obrigados a furtar partes de corpos humanos, e aí o Oliver acha que já chegou demais. Ele então decide conversar com o Mika e eles decidem se afastar de tudo isso, mas a pessoa que tá por trás disso não vai deixar ele sossegado, não vai mesmo. E a partir do momento em que eles saem dessa seita, começam a acontecer coisas horríveis ao redor deles. É só isso que eu vou poder falar dessa história também. E chegamos, enfim, ao último livro da série, que é Catacumbi. Em Catacumbi, a gente acompanha novamente a história do Dan, da Abby e do Jordan para fechar essa trilogia principal e para fechar todos os spin-offs, e esse universo inteirinho é aqui em Catacumbi. Esse livro foi 5 de 5 favoritado, e vamos para a sinopse dele então. Já se passou alguns anos desde o começo do primeiro livro, e agora o Dan, a Abby e o Jordan já se formaram na escola, e eles decidem fazer uma viagem, porque a Abby gosta muito de fotografar, e ela quer fotografar alguns lugares abandonados, algumas obras de arte. Esse livro, ele é cheio de ilustrações, vou mostrar uma ilustração pra você. Algumas obras, tipo assim, sabe, mais sombrias. E eles acharam que todo o tormento que eles viveram nos últimos anos, nesses últimos 2 livros, tinha, enfim, acabado. Tudo isso muda quando eles notam que estão sendo perseguidos, e eles começam a receber mensagens de um amigo que até então está morto. Então a coisa fica muito estranha pro lado deles a partir daí. E novamente eles vão se meter em muitas encrencas ali com uma seita, e todas essas seitas estão muito ligadas ao livro principal da série, que é O Diretor, e ao que aconteceu nesse sanatório. O que ele criou, o que ele inventou, o que ele inseriu no mundo foi horrível, horrível, e esses 3 livros da trilogia principal são frutos do que aconteceu lá atrás. Então, assim, é muito louco acompanhar esses livros. E esse é o livro, então, de conclusão dessa série. No final, a gente tem, de fato, uma conclusão ali. E esse livro eu chorei horrores numa coisa aqui que aconteceu. Gente, é perfeito, ele é maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês leiam essa série. Então, agora eu vou dar minhas opiniões finais sobre o que eu achei da série como um todo, sobre coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, o que eu tenho pra dizer pra vocês agora. Bom, eu adorei essa série. Essa série, ela tem muita presença de fotografias ali na edição. A edição é maravilhosa. Ó, tem várias fotografias. E ela tem, assim, uma questão com o sobrenatural também. Mas é num nível aceitável pra quem tem medo. Se você tem medo, saiba que é num nível aceitável, assim, de medo. Porque eu tenho muito medo de espíritos e eu consegui ler essa série tranquilamente. Então, assim, ela vai te dar um medinho, um calafriozinho, mas ela não é pra te aterrorizar. O que te aterroriza de fato é o que acontece nesses sanatórios, o que tá acontecendo com essas pessoas. Essa é a parte mais aterrorizante da história. E a pior parte de tudo isso é que essa história é fictícia. Mas se você lê até o final, na dedicatória da autora, você nota que foi inspirada em eventos reais. E a gente sabe muito bem que até hoje existem lugares que tratam mal pessoas em que a sociedade basicamente não se importa. Como presos, como pessoas num sanatório, num asilo. A gente sabe que acontece até hoje coisas horríveis dentro desses lugares. Então, basicamente, o livro é fictício, mas o que tem nele, não. E essa é a parte mais assustadora. É assustador você pensar que antigamente ser trans era motivo pra ser jogado num manicômio, terapia de choque, várias outras coisas horrendas que vão acontecendo ao longo desse livro, que eu não vou falar aqui pra não dar spoilers pra vocês, mas é horrível você pensar que isso de fato existia, que pessoas sãs eram colocadas em lugares pra elas se tornarem pessoas perturbadas mentalmente justamente pelo tratamento que elas tinham. Qualquer coisa que acontecia, qualquer expressão que elas tivessem, que não tivessem do agrado dos enfermeiros, elas já eram sedadas, já eram maltratadas, eram torturadas dentro desses lugares. Eram pessoas que os familiares não iam visitar, simplesmente abandonavam elas naqueles lugares e não se preocupavam com o destino delas. Então, assim, tem muitas questões muito mais assustadoras e preocupantes dentro dessa história. E eu acho um livro
muito, muito, muito válido. Principalmente porque, mesmo sendo uma ficção, você se informa sobre coisas que de fato aconteceram. E eu acho que a informação é o caminho mais seguro pra você evitar que essas coisas voltem a acontecer. Porque se você sabe e reconhece o fato de que aquilo já aconteceu, e como foi negativo, como não teve nada de bom, como não revolucionou em nada, você nota quando as coisas estão indo pro mesmo caminho e tenta fazer algo contra. Agora, quando você fecha os olhos pro que estava acontecendo e finge que aquilo nunca existiu ou que não é da sua conta, você acaba abrindo uma brecha ali para as pessoas fazerem aquilo novamente. Por isso eu acho extremamente válidos leituras de Segunda Guerra Mundial, naquele período específico da Alemanha, que eu não posso falar no vídeo pra não boicotarem. Por isso que eu acho extremamente válido leituras assim, que não são fáceis de fazer. Em vários momentos dava um aperto no meu coração. Eu ficava chateada, assim, meio mal. Mas que eu acho que elas são uma leitura muito, muito válida, sabe? Porque, por mais cruel que seja, tem muita verdade nessa história. Tem o seu lado fictício, mas tem muita verdade dentro dessa história de livros. Então, eu entendo com quem tem algum gatilho em relação a alguma dessas coisas, não ler. Realmente é o melhor caminho. Mas se você não tem, é muito bom pra você se informar sobre algo numa escrita super fluida que a autora tem, com personagens cativantes e envolventes. Eu tenho certeza que você vai amar muitos livros. Quando eu li o primeiro livro de spin-off, eu li a primeira trilogia completa pra depois eu ler os spin-offs. Quando eu li o primeiro livro de um spin-off, eu falei, não acredito, não é o Dan, eu não vou gostar desse livro. E eu amei muitos livros, só teve um que eu não gostei muito, mas não foi pelo personagem em si, e sim porque ele não acrescentou muito depois de ler todos os livros, mas se você ler primeiro vai ser bem bacana a sua experiência. Então você acaba gostando muito dos personagens, você acaba se adaptando muito a essa versatilidade da autora de cada vez contar a história pelo ponto de vista de uma pessoa. Então você tem vários favoritos, o universo dela é muito grande, e apesar de nem sempre ser da melhor forma, a inclusão que ela tenta fazer também é uma leitura que tem inclusão LGBT, inclusão racial. Então assim, eu acho que foi uma leitura muito válida. Eu comecei esse livro quando eu era adolescente, né? E terminei agora já adulta. E é um livro que eu gostei bastante, que me marcou bastante. Tava procurando uma classificação indicativa. Ele não tem, mas eu recomendo que seja maiores de 14 anos, tá? Porque ele lida com alguns temas pesadinhos. Essa foi a minha opinião sobre a história. Eu gostei muito, muito, muito. Eu tenho vontade de ler outras coisas da Madeleine Rooks, porque de verdade, a escrita dela é maravilhosa, o trabalho gráfico desses livros que a editora VR teve é incrível e que a editora original também deve ter tido, que a original foi a HarperCollins dos Estados Unidos, né? Então, ao longo do livro a gente vai vendo várias imagens maravilhosas que retratam algum momento da história, nem sempre retratam fielmente ali o que está sendo descrito, porque são imagens de bancos de dados, muitas vezes modificadas, mas são imagens antigas, algumas delas perturbadoras, e eu acho que vocês vão gostar bastante da experiência de ler esse livro. E é um jeito também, como eu já disse, de saber mais sobre a história desses sanatórios e prisões antigas, sem ter que ficar lá pesquisando, estudando, lendo literalmente uma ficção que tem muita verdade por trás. Então é isso, eu recomendo muito essa série pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de vídeos e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! There is magic inside of you.